Meu nome é Denise Juliato, sou coordenadora do Comitê de Ética da Fundação, sou uma mulher 50 a mais, tenho pele clara, cabelos castanhos na altura do ombro, olhos castanhos e uso óculos de armação preta. Hoje eu estou vestindo uma blusa e um blazer na cor preta e uma calça laranja. Estou em um auditório com uma projeção ao fundo, um banner da Fundação com a logomarca, e é uma honra estar aqui com vocês hoje. Nosso compromisso com a integridade e a transparência vai além do cumprimento das normas. Ele está na essência de nossa atuação, guiando-nos na busca contínua por excelência e responsabilidade em todos os projetos que nós apoiamos. Este evento, promovido pelo Comitê de Ética, com total apoio da diretoria executiva e da superintendência, é uma oportunidade de aprofundarmos nosso entendimento sobre os desafios e avanços no combate à corrupção, reforçando nossa cultura de governança e boas práticas. Para enriquecer ainda mais esta discussão, temos a honra de receber hoje o professor doutor Eduardo de Avelar Lamy, um dos mais destacados juristas do Departamento de Direito da UFSC. Além de sua ampla experiência acadêmica e prática, o professor Eduardo é organizador e autor de diversas obras fundamentais na área, entre as quais destaco a renomada publicação Compliance Empresarial, que se tornou uma referência para profissionais e estudiosos interessados em integridade corporativa e mecanismos de conformidade. Com uma abordagem prática e reflexiva, ele nos conduzirá por um debate essencial sobre o compliance, como compliance pode ser uma ferramenta eficaz para promover a ética, prevenir desvios e combater a corrupção em suas múltiplas formas. Agradeço a presença de todos e todas e reforço o convite para que participem ativamente deste momento, levando estas discussões para além deste auditório e ajudando a fortalecer a cultura da integridade em nosso dia a dia. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas e desejo um excelente evento. Muito obrigada. Eu quero dizer a vocês que é uma alegria participar desse evento consigo. Esse tema é muito importante. E quero agradecer, portanto, o convite da FAPEL, dizer que vocês enaltecem o nome da universidade e do nosso Departamento de Direito ao escolher aí um membro do Departamento de Direito para participar de um evento com vocês. E dizer também que eu me sinto muito, muito em casa aqui na UFSC. Eu estava contando agora há pouco que quando os meus pais se divorciaram, eu tinha 3 anos de idade. E aí a gente saiu de São Paulo, minha mãe fez concurso para ser professora da psicologia daqui. Então, com 3 para 4 anos, eu vim morar em Floripa. E a minha mãe, sendo professora da psicologia, o que eu me lembro da minha infância é esse cheiro de grama. Sabe esse cheiro de grama que a gente tem aqui fora? A lembrança mais forte da minha infância é essa. Aí eu estava chegando aqui agora, eu falei, cara, como eu gosto disso, né? Então, quando eu fui crescendo, eu comia já melão. Não sei se ainda tem de monte aqui, mas tinha muito. Estudei no prézinho. Não sei se ainda tem também o prézinho ali, mas acho que tem, né? Prézinho ali, perto do museu. NDI. Bom, então, naquela época era prézinho mesmo. Mas, não, jardim, etc. Aí, depois eu fui para o colégio de aplicação. Tive a sorte de ser sorteado, porque não era fácil você entrar no colégio de aplicação. Desde aquela época não era fácil, né? Então, entrei na aplicação em 84. Me formei em 94, né? Aí, passei no vestibular para o direito. Só que, vejam vocês, o direito empresarial e as áreas que eu queria estudar do direito não tinha na pós-graduação aqui. Então, eu tive que ir para São Paulo para estudar. Pelo menos para estudar o que eu queria estudar, né? Então, eu passei alguns anos trabalhando, morando lá, estudando, fazendo mestrado, doutorado, e depois eu voltei. Mas eu fui professor substituto em 2001, 2002, e depois eu fiz o meu concurso de novo em 2008, né, como efetivo. E hoje eu sou associado 4, então estou muito feliz, porque o ano que vem
eu já poderei me tornar titular. Só estou naquela dúvida que eu tenho alguns trabalhos, eu não sei se eu vou defender tese ou se eu vou defender o memorial. Eu sempre conduzi a minha vida para poder ser professor aqui, né? Então, eu tenho hoje uma atividade profissional externa à universidade que me toma mais tempo do que a atividade... Toma um tempo muito significativo. Não vou dizer que é mais tempo, mas é um tempo muito significativo, né? E muitas vezes trabalhando no final de semana, etc. Então, queira ou não, aquilo que nós vivemos na vida acadêmica também reflete no âmbito mercadológico, né? Eu diria que, entrando um pouquinho, já começando a entrar no nosso tema, as fundações são exatamente as instituições que mais aproximam a universidade da realidade mercadológica, né? Porque a realidade que você vive na fundação é exatamente o meio do caminho. Então, você está ligado à universidade, mas, ao mesmo tempo, você está desenvolvendo a sua atividade para fazer com que a universidade possa estar próxima do mercado. E isso faz com que você tenha uma mistura de dois regimes jurídicos distintos, que é o regime jurídico público e o regime jurídico privado. Então, a mistura desses dois regimes jurídicos é muitas vezes desafiadora, e ela exige muitos cuidados. Então, quando nós falamos em corrupção, combate à corrupção, na verdade, o ideal é fazer um acordo conceitual. Se a gente conseguir entender os conceitos de uma maneira direta, clara, e entender, por exemplo, realmente o que é o compliance no âmbito desses conceitos, nós conseguimos desenvolver o nosso diálogo de uma forma mais segura. Então, quando eu cheguei em São Paulo, fui trabalhar lá, o meu orientador me disse, olha, você não vai poder trabalhar no escritório numa parte eminentemente técnica de interpretação normativa, ou seja, não é aquilo que o advogado normalmente faz. E aí ele me disse, você já ouviu falar em compliance? Você conhece? Eu falei, claro que eu conheço, que eu precisava do emprego rápido, porque eu estava numa faculdade privada, lá na PUC, e eu tinha que pagar a mensalidade, não tinha bolsa. Eu falei, claro, eu não conhecia nada, e naquela época eu não tinha internet. E ele falou, ótimo, você é um cara, pelo que eu estou vendo, você estuda idiomas, etc., você vai lá, você vai mandar bem com isso. Então, segunda-feira, 8 horas, pode aparecer, está aqui o meu endereço. E aí eu fui lá, os caras me passaram uma pasta na verdade, um conjunto de pastas com um monte de documento dos clientes que eu tinha que fazer diligência. Eu falei, nossa, que diligência. E aí, obviamente, eu fui perguntar para todas as pessoas de fora do escritório que eu conhecia, para ter uma noção do que era o meu trabalho, e eu descobri que tudo começava por uma tal de uma lei americana que valia no Brasil. Tá? O que eu quero dizer a vocês é que essa realidade de combate à corrupção não é algo assim tão novo quanto as pessoas podem pensar. Essa lei americana é de 77. E o ano em que isso aconteceu para mim foi ali de 99 para 2000. Então, vejam que já faz algum tempo que no Brasil nós temos normas anticorrupção, ainda que elas não sejam normas legisladas pelo Congresso Nacional. Tá? Vamos lá. Então, o que eu acho que é importante dizer para vocês a respeito desse tema, para nós fazermos o nosso acordo semântico? Vou passar ali no computador direto, porque acho que fica mais prático. Vamos lá. Então, o que é importante a gente levar em consideração? Primeiro, muitas vezes as pessoas ficam curiosas para saber o que é compliance. E aí você vai na internet e aí alguém vai dizer o seguinte, compliance é a ação do verbo to comply. É isso que vai estar na internet. Tá? A ideia de to comply significa fazer respeitar. As pessoas ligam isso às normas e dizem, tá, compliance na verdade são as ações que fazem com que você respeite normas. Com todo respeito a essa visão literal, reducionista e, de uma certa forma, incorreta, inclusive, sob o prisma do que realmente significa a prática de compliance.
Então, vejam. Compliance nasce, especialmente lá na década de 70, nos Estados Unidos, como um conjunto de técnicas que tem o objetivo de gerir riscos empresariais. Okay? Eu vou contar essa história de como tudo nasce, mas o que eu quero que vocês entendam é isso. É um conjunto de técnicas que tem o objetivo de administrar, portanto, medir. Você não administra nada que você não meça. Então, primeiro, medir os problemas. Essa é a primeira grande tarefa em compliance. E a segunda tarefa é, depois de medir, descobrir como que você vai fazer para enfrentá-los. Tá? Então, entendam, acima de tudo, compliance é uma técnica de gestão. E é por isso que ela não é puramente normativa. Portanto, a ideia de que compliance significa cumprir normas é uma ideia boba. Na verdade, eu diria mais do que isso. Muitas vezes, quem está em compliance decide assumir riscos. E isso pode significar, dependendo da tua interpretação de uma determinada norma, pode significar descumprir uma norma. Ok? Então, você não pode ser infantil. Em outras palavras, você não pode ser falso moralista. O grande problema do moralismo é que todo moralista é falso. E nós precisamos trabalhar com valores verdadeiros. Então, a gente não pode ser falso. Nós precisamos trabalhar com a realidade. Tá? Esse é um ponto muito importante. Então, é óbvio que por meio do compliance nós terminamos por cumprir normas. É óbvio. Mas entendam, cumpre-se as normas porque por meio do cumprimento normativo eu tendo a eliminar, mitigar problemas. Eu não cumpro a norma simplesmente porque a norma existe. Eu cumpro a norma porque eu chego à conclusão que ao cumprir determinadas normas, isso vai evitar problemas e vai mitigar riscos da minha organização. Então, entendam, compliance, como forma de gestão de riscos, significa analisar como é que eu faço para que o meu objeto seja desenvolvido, para que os meus objetivos sejam atingidos dentro da minha organização. Identificar quais são os maiores riscos ao atingimento desses objetivos e mitigá-los através de técnicas de gestão. Ok? Então, sob o prisma dos advogados, eu vou dizer para vocês uma coisa muito importante. A maior parte dos bacharéis em direito não sabe absolutamente nada de compliance porque eles não sabem medir o risco legal. Não existe a disciplina de medição do risco legal. Infelizmente. Eu, no mestrado, doutorado, eu leciono muito isso no PPGD, mas na graduação não existe isso. Tanto que eu tenho uma disciplina optativa que cada vez mais tem gente interessada em aprender a gerir risco legal. Porque o compliance, antes de mais nada, significa gestão do risco de conformidade. Né? Um risco, portanto, legal. Muito bem. Então, quando nós identificamos, medimos e, consequentemente, mitigamos o risco, nós criamos cultura. Ao longo do tempo, a mitigação de risco, isso é o ponto central. Você treina para cumprir a norma? Não. Se eu treinar as pessoas para cumprir a norma, eu vou ter um monte de gente que vai reproduzir manuais. Eu treino as pessoas para mitigar risco. Ao longo dos anos, quando eu mitigo o risco, eu crio cultura. Né? Por exemplo, vamos lá, vamos falar de situações de mudança de cultura. Quantos de vocês, na década de 80, usavam cinto de segurança? Quantos de vocês, na mesma época, fumavam? Tudo bem que tem gente que fuma até hoje, mas o ponto central é, existem questões ligadas a hábitos que a gente consegue, por meio da gestão do risco, alterar. E isso é mais profundo e muito mais significativo do que simplesmente fazer com que as pessoas conheçam ou respeitem norma. Ok? Então, sim, o compliance, sobre esse prisma, sim, conjunto de técnicas de criação de cultura e de manutenção de cultura.
né? E, consequentemente, de sensibilização. É por isso que a gente utiliza tanto dinâmicas de grupo em compliance, é por isso que professores, de uma certa forma, têm, muitas vezes, facilidade de trabalhar com técnicas de conformidade, no que diz respeito aos treinamentos, principalmente, né? Uma vez que eles só são mais uma técnica de mitigação desses riscos. Tá bom? Ok. Então, vocês estão vendo que, no fundo, não é só cumprir norma, né? Cumprir a norma é uma consequência e, muitas vezes, só um meio, e, às vezes, a gente ainda escolhe não cumprir. Um conselho curador, um comitê de compliance, um comitê de ética, ele vai ter que analisar muito bem o risco dentro da matriz. Em algumas circunstâncias, você pode transferir o risco quando você contrata uma seguradora, e você pode aceitar o risco. Isso não significa que a empresa se corrompeu. Pelo menos, não necessariamente. Tá? Ou que a fundação, ou que a organização pública se corrompeu. Tá bom, pessoal? Ok, então, dito isso, vamos lá. O compliance é baseado em alguns pilares. Tá bom? Então, qual que é o primeiro pilar e de onde é que vem tudo isso? Isso vem, no Brasil, a primeira lei que trata desses pilares é a Lei das Sociedades Anônimas. Aí vocês vão me falar, puxa, mas isso daqui é um âmbito muito privado, né, Lamy? Não. Primeiro grande erro de quem vê a coisa assim. Sociedades anônimas são sociedades pensadas para organizações de um tamanho tal que o reflexo público é muito importante. São sociedades que empregam muita gente, que movimentam muito dinheiro, que pagam muito imposto. Consequentemente, toda a sociedade precisa saber se elas estão bem. Okay? Todos nós temos o direito, especialmente os acionistas, precisam saber como é que estão as contas, se os contratos estão sendo cumpridos. Então, os princípios de compliance nascem da Lei das Sociedades Anônimas. Okay? Eles nascem no direito empresarial. Então, vejam lá. A nossa Lei de Sociedades Anônimas estabelece alguns pilares de compliance. Os pilares de compliance são exatamente os pilares que estão na Lei de Sociedades Anônimas. Então, o primeiro deles, transparência. Então, para que eu tenha transparência, eu preciso de pessoas de diferentes áreas da organização dentro do comitê de ética. Então, ele estabelece a lei, né? Primeiro, um conselho fiscal nas sociedades anônimas. Vejam que as fundações são meio parecidas com as sociedades anônimas. Tá? Depois, um comitê de ética. Depois, um conselho de administração. Todos eles com pessoas de diferentes áreas da organização. E vejam que a lei sugere, inclusive, a participação de membros externos no conselho de administração, para que você tenha maior controle, para que você tenha mais transparência. Você tem que declarar publicamente as suas contas. Olha o que a fundação tem que fazer. Então, a busca por transparência é a ideia de você ter registros, ter demonstrações públicos. É claro que eu não vou aplicar isso, por exemplo, para uma sociedade limitada. É óbvio que eu não vou aplicar isso para algumas outras empresas, né? Mas eu vou aplicar para as SAs. Eu vou aplicar para as fundações. Eu vou aplicar para as, por exemplo, né, organizações. Existem algumas organizações societárias, né, que também são de capital aberto, comandidas por ações, que também precisam ter publicidade. Tá? Por que a gente discute tanto hoje em dia as cooperativas? Porque as cooperativas também são sociedades. Mas você não abre todas as informações de uma cooperativa da maneira como você abre as de uma fundação ou de uma sociedade anônima. Então, o que eu estou querendo mostrar a vocês não é que uma cooperativa não possa ter compliance, ela vai ter. Mas cada uma das organizações nasce com um determinado DNA, que a própria lei já prevê. E as fundações, dentre essas organizações, assim como as sociedades anônimas, precisam ter o maior nível possível de transparência. O segundo pilar do compliance é sustentabilidade. Por quê? Você treina pessoas o tempo inteiro. Você precisa o tempo inteiro ficar identificando os riscos. Por quê? Porque o mais importante para eu mitigar o risco, e eu estar pronto para executar aquela mitigação, é o nível de adaptabilidade que todas as pessoas que estão dentro daquela organização têm. Em outras palavras, as pessoas conseguem aprender o quão rápido. Porque está tudo mudando o tempo inteiro.
Quanto tempo que a gente leva hoje para conseguir fazer tarefas que antigamente a gente levava muito mais tempo? Para que a gente utiliza esse tempo? De que forma que vocês estão conseguindo utilizar a inteligência artificial? Veja, a Fundação está no mercado também. Ela compete. Vocês têm noção de que a Fundação compete com ou outras fundações, ou outras empresas que estão no mercado? Até que ponto todo mundo tem essa noção? Até que ponto todo mundo tem essa noção no sentido de entregar resultado para que a Fundação continue a existir daqui a 20, 30, 50 anos? Então, a ideia de sustentabilidade é um segundo pilar. E o terceiro pilar, que talvez seja o mais complexo e mais importante e mais desafiador, chama-se accountability. Em outras palavras, se fazer responsável. Ser responsável. Né? Aqui, eu preciso não apenas ter a transparência de prestar contas, mas entender que quando presto contas, vocês sabem que a prestação de contas, inclusive, do ponto de vista jurídico-processual, é um ato com duas consequências inerentes, que é o seguinte: eu presto as contas e depois, se elas não forem aprovadas, eu me responsabilizo. As pessoas acham que prestar contas é só, está aqui. Não. Prestar contas é se responsabilizar na hipótese delas não serem aprovadas. É isso que é prestar contas. Por isso que prestar contas é accountability. Tá? Então, vejam. Primeiro, prestar contas. E depois, me submeter, olha lá o que eu falei para vocês no começo, a diligências. Para quê? Porque a todo momento, e esse é um grande problema, esse é o problema prático maior, a todo momento, na vida em sociedade, nós precisamos tomar as decisões em nome e no interesse da organização. Em nome e no interesse da FAPEL, em nome e no interesse da UFSC, não no nosso interesse. Esse é o ponto central. Não no nosso. Em outras palavras, não pode haver conflito do interesse de quem trabalha aqui dentro e, consequentemente, zela pelo interesse da fundação, né? Ou de quem trabalha dentro de qualquer outra organização e zela pelo interesse dessa organização. Então, o conflito de interesses, infelizmente, é algo que precisa ser fiscalizado o tempo inteiro. E para isso que você faz diligências, na maioria das vezes. Esse é o objetivo da diligência. Tá? Infelizmente, para fazer coisa errada, a criatividade das pessoas é impressionante. Ela é muito maior para fazer coisa errada do que vocês conseguem imaginar. Assim, e é engraçado que, às vezes, você conta esses casos todos ou de corrupção, ou de desvio, ou de fraude em sala de aula, os alunos morrem de rir. Só que eles não são. A essência disso não é engraçada. O que, às vezes, pode parecer engraçado é a criatividade das pessoas para fazer coisa errada. Mas a fraude em si é triste. Então, o motivo de a gente estar aqui falando é o seguinte. Segundo a Transparência Internacional, vou falar um pouquinho sobre isso depois. Para vocês terem uma ideia, por ano, nós perdemos, em função de corrupção, cerca de $1 trilhão. $1 trilhão é mais ou menos, assim, aquilo que a economia americana não consegue mais produzir atualmente em um ano. É tanto dinheiro que a corrupção desvia no mundo inteiro, que o sentido de você trabalhar, por exemplo, questões ambientais, de você trabalhar, por exemplo, questões ligadas à compliance, ou ainda de a maioria dos países ter trabalhado leis anticorrupção, é, na verdade, fazer com que a gente construa valores, porque a ideia de construção de um valor puxa outro valor. Entendam isso. A ideia de construção de qualquer valor sincero, verdadeiro, por meio de políticas valorativas, faz construir outro valor. E a corrupção é um problema endêmico. O mapa da corrupção, se vocês puderem olhar depois, nessa palestra especificamente eu não trouxe, porque eu não tenho autorização dos autores, eu não gosto, essa questão de direito autoral para mim é um troço bem sério.
Mas se vocês quiserem olhar, vocês vão encontrar, tá? Especialmente a Transparência Internacional faz pesquisas sobre quais são os países em que a corrupção é um problema mais sério. E o maior problema da corrupção é que você corrompe os seus próprios valores, o seu próprio DNA. Ou seja, o seu próprio objetivo deixa de ser atingido. E pior, na maioria das vezes, as pessoas tendem a achar que, na verdade, elas estão apenas se adaptando à realidade do país onde elas vivem, da sociedade onde vivem. Então, é muito mais simples e fácil de acontecer do que as pessoas imaginam. Tá? Muito mais simples e fácil acontecer. Muito bem. Então, esses são os pilares. Vamos lá, vou entrar um pouquinho nessa questão da accountability, que é um ponto importante para ficar claro para nós. Tá? Então, o que ele proporciona? O primeiro ponto, que o gestor, o responsável, o gestor, tenha todas as informações necessárias para tomar as decisões dele. Então, informação, informação, informação. Nós precisamos fazer com que haja comunicação. Organização bem-sucedida tem fluxos de comunicação muito atentos. O fluxo de comunicação, ele vale a pena, por isso que o clima é bom, por isso que o clima é um troço importante em qualquer organização, porque uma organização que não tem bom clima não tem boa comunicação. Tá? Então, você precisa de comunicação, você precisa de informação. Esse é o primeiro ponto. Tá bom? Exigir que um gestor tome uma decisão certa quando ele não tinha informações é errado. Tá? Esse é um ponto central, inclusive em qualquer sistema jurídico. Depois, na hora que você dá para o gestor as informações, eu estou falando do gestor aqui, estou falando do conselho de administração como um todo. Você passa para o gestor informações, então você tem que exigir de quem decide que explique por qual motivo está decidindo daquela forma. Então, as decisões mais importantes têm que ser fundamentadas. Né? Você olha, por exemplo, as atas de decisão das lojas americanas, o que eles menos tinham era a fundamentação. E vocês vão encontrar isso em um número muito grande de organizações. Quanto mais a organização se preocupa com governança, mais ela fundamenta, mais ela discute. Então, é muito importante ficar claro por qual motivo foi tomada a decisão. Tá? Porque é só com base nisso que você pode responsabilizar pessoas. Uma das coisas que um departamento de compliance mais é analisado quando você visa responsabilizar pessoas depois se alguma coisa errada acontecer, né? Alguém percebeu que houve um desvio, um ato de corrupção qualquer. É o seguinte, qual era, nessa organização, o poder que o setor de compliance tinha de influenciar? Teve uma ação penal 470, do Banco Econômico, em que o vice-presidente de compliance foi condenado junto. Por quê? Porque lá ficou claro que ele tinha o poder de influenciar o conselho de administração. Em outras palavras, o compliance não é o comitê de ética. O compliance não é um oficial de compliance da organização. O compliance são os seus guardiões. Os guardiões do compliance são o conselho de administração. São o C-level. Esses são os guardiões. Se eles não guardarem, não dá para colocar a responsabilidade no setor de compliance ou no comitê de ética. Faça o seu trabalho. Não, peraí, mas somos nós todos aqui. E vejam, eu não estou falando de cumprir norma. Eu estou falando de mitigar risco. Na verdade, na prática, é como que a gente vai agir no dia a dia. É a nossa conduta, comprometimento. Né? Tem um canal? Vamos usar o canal. Tem dúvida? Vamos conversar. É isso. O que eu posso fazer melhor? Tem um negócio esquisito, eu não estou entendendo por que isso está acontecendo assim. Eu quero entender por quê. O que eu posso fazer? Melhor eu pegar a informação. Então, o terceiro item de accountability é isso, é fiscalizar para que decisões não sejam tomadas em conflito de interesse. Então, eu sou consultor em várias organizações. E a minha consultoria faz diligências, né? Assim como eu comecei a fazer lá algumas décadas atrás, naquela época eu não tinha software para fazer isso. Mas a gente faz muita diligência.
E às vezes acontece de a gente perceber coisas que vão trazer um risco grande para o cliente. O cliente vai trazer um PEP, que é uma pessoa exposta politicamente, para participar de um evento, e aquele PEP acabou de receber um processo nas costas, vai sair na imprensa daqui a pouco, ele vai ser associado. Será que vale a pena trazer o PEP? Agora, só que o mais difícil é o seguinte, eles sabem que tem diligência, né? Então, eles só podem convidar o cidadão depois que a gente termina a diligência. O que adianta convidar o cara antes? Né? É o nível de engajamento. Muito bem. Então, dito isso, quando nós pensamos em compliance, antes mesmo de pensar em corrupção, a corrupção é um problema muito grave. As técnicas de compliance servem e são hoje o mais difundido e eficiente modo de combater a corrupção. Só que, antes mesmo da corrupção, o que nós estamos fazendo é manter instituições. É fazer com que elas sejam fiéis a si mesmas. Então, o que se busca por meio das técnicas de compliance, como eu expliquei agora há pouco, é manter e tornar robustas as culturas organizacionais. Ok? E aqui a lógica, como eu falei, ela não é uma lógica literal, é uma lógica instrumental. Eu não quero simplesmente respeitar lei por lei, porque literalmente esse é o que ela diz. Eu quero que ela seja um instrumento para que eu possa fazer com que a minha cultura cresça, para que a minha cultura tenha robustez. Eu quero aumentar a curva de aprendizagem. Eu quero fazer com que as pessoas se sintam engajadas, compreendam o motivo pelo qual determinadas atitudes precisam ser tomadas, estejam prontas para as mudanças da sociedade e, consequentemente, façam com que a organização se mantenha viva. Bom, aí tem muitos exemplos disso. A Xerox, por exemplo, né? Continua viva. E a Kodak? O que aconteceu com a Kodak? E por quê? Né? A Kodak achava, você tem muitos pareceres da Kodak dizendo, não, esse negócio aqui de celular, ninguém quer saber de um celular que possa fazer tudo, que absurdo. Os caras, tá tudo por escrito. Né? A hora que eles foram correr atrás para fazer celular, foi tarde demais. Né? A Nokia também. O caso da Nokia é outro que vale a pena estudar. São organizações que tiveram uma análise de risco, de gestão de risco, a respeito do que estava acontecendo com a tecnologia, pouco atenta. Então, essa mesma tecnologia passa a ser utilizada para fins de compliance no âmbito da corrupção, do combate à corrupção. Tá? Vamos lá, eu disse a vocês que eu ia contar a história, então agora eu vou para o histórico. Tá? Vamos lá. Todo mundo já ouviu falar desse caso de Watergate, mas por que esse caso é importante para a gente? Né? Por que ele é importante para o mundo todo no que diz respeito à corrupção? Vejam, a corrupção, como prática, é um problema milenar. E muitas das técnicas de corrupção, para quem é corrompido ou para quem corrompe, também são técnicas milenares. Tem uma empresa para quem eu presto consultoria, que a gente fez um treinamento em que nós descobrimos meios pelos quais você faz corrupção, ou pratica corrupção, ou aceita praticar a corrupção, ou pede ato de corrupção no mundo inteiro. E é impressionante, porque você tem, em muitos países, na Itália, por exemplo, tem 8 ou 9 formas diferentes de você solicitar corrupção. A mais famosa no Brasil é o cafezinho, mas tem várias formas também de solicitar corrupção. Então, a gente fez uma apresentação só para poder tratar da cultura da corrupção. Porque você tem que entender. Não adianta fechar os olhos também e falar que é errado e não entender a cultura profundamente, como funciona a lógica toda. Na maioria das vezes, quem pratica corrupção, entendam, possui uma reserva valorativa para praticar a corrupção. Tá? Você está na fila do banco e você quer passar na frente de alguém, você justifica isso de alguma forma. Quem nunca aqui fez alguma coisa que, no fundo, a gente sabe que é corrupção, com todo respeito,
Eu, pelo menos, não posso ser hipócrita. Já fiz coisa errada com relação, especialmente a querer pegar fila na frente de alguém, principalmente no trânsito, né? A gente faz coisas no trânsito que você nunca imaginaria, mas você faz. Fechar alguém, fazer coisas no fundo que desrespeitam circunstâncias que, de uma certa forma, deveriam caber a outrem. Então, é milenar. Vejam, Mesopotâmia, no Egito. Para vocês terem uma ideia, no Egito, o Egito tinha cartuchos. Os cartuchos eram aquelas pedras que as pessoas assinavam as coisas em pedra. E os cartuchos são milenares, né? Em Saqqara, em Mênfis, no Egito, cidades que você vai ter hoje, inclusive registros de 5, 6 mil anos, já havia cartuchos específicos para os valores que você pagava para alguém conseguir alguma coisa para você, os chamados despachos. Tá? E o pior, até hoje, você vai falar com um juiz, como é que é o nome? Você vai despachar. O problema é que o despacho tem origem em ato de corrupção. Porque você pagava alguém para poder ter acesso àquela pessoa. Tá? E isso se chama facilitação, pagamento de facilitação. Tá? Não é o pagamento de facilitação no Brasil não é um tipo específico, mas ele é uma forma de corrupção. Corrupção ativa, inclusive. Tá? Ele está descrito no artigo 330 do Código Penal. Então, entendam. Tá? Perdão, 301 do Código Penal. Tá? Entendam, é possível que eu tenha, em várias circunstâncias, atos de corrupção descritos no ordenamento brasileiro, muitas vezes praticados contra e por autoridade pública, que existem há milhares de anos. Então, dizer que a cultura da corrupção é algo novo, mentira. Dizer que ela não se explica, mentira também. E olha como é que no Brasil a coisa é ainda mais complicada. Porque, vejam, nós temos a cultura que a gente herda de outros povos. Como eu falei, na Itália você tem 8 nomes diferentes, 8 formas diferentes de solicitar corrupção só na cultura tradicional dos italianos. Eu não estou falando mal de italiano, tá? Também tenho família de... Né? Então não é isso. O que eu estou querendo dizer só para quem é do direito, por exemplo, na Itália, você não espera o processo de inventário terminar. Você nunca termina o inventário. Porque o inventário é tão complexo que eles deixam o inventário aberto. Espera morrer a próxima pessoa da família e fica aberto o inventário. Tá? Então, é impressionante quando você estuda o direito italiano, né, como tem algumas características lá que são muito mais graves do que o que a gente tem aqui. Mas, vamos lá, vamos evoluindo então. Se é algo que existe há tanto tempo, a gente tem que entender na nossa raiz histórica. Vejam, o Brasil é a única colônia que se tornou metrópole. Em 1808 se torna metrópole. Então, o Rio de Janeiro se torna metrópole europeia. Pensa. E mais do que isso, vejam só, uma coisa que a maioria dos brasileiros nunca pensou. Vocês sabem que Vila Rica é Ouro Preto. Vocês sabem que Vila Rica tinha, no início do século XIX, mais habitantes, o dobro dos habitantes que tinha a cidade de Nova York? Nova York tinha 40 mil habitantes. Era a mais bem-sucedida e desenvolvida cidade da América do Norte. Vila Rica tinha 80 mil. Imagine o que era esse dinheiro, porque Vila Rica patrocinava o sustento de Portugal e do Brasil inteiro. O dobro de habitantes. Imagina o que era de gente indo lá para pegar ouro. Eu digo isso pelo seguinte. Nós misturamos com isso uma lógica de mistura do público com o privado. A ideia do homem cordial, que é algo que faz parte da nossa cultura. Quer dizer, a ideia da cordialidade como sendo algo que justifica você tratar pessoas diferentemente a partir de você conhecê-las ou não. Faz parte da nossa cultura, isso é um conflito. E mais do que isso, uma tradição de fartura. Uma tradição de você ter tanto dinheiro que você mantinha, né? Criou indústrias na Inglaterra, igrejas em Portugal, manteve por séculos uma família real, uma tradição de fartura, inerente à nossa cultura também. Então, quando você soma os nossos fatos históricos ao fato de que a corrupção é um problema endêmico e, de uma certa forma, milenar,
dá para entender que existem razões, inclusive da nossa própria cultura, inerentes a ela, que justificam a manutenção de valores de corrupção, de valores de fraude. Então, nós estamos falando, sim, de tecnologias para mudança de cultura que são muito desafiadoras e difíceis. A gente não está falando de um tema simples ou fácil. Então, o nível e o tamanho do desafio é maior do que a gente pensa e é no mundo todo. Claro que em alguns países o nível de corrupção é muito menor. Né? Se vocês forem pegar a Noruega, por exemplo, uma das empresas que eu trabalho é da Noruega. O maior problema deles não é na Noruega, porque eles estão no mundo inteiro. O que não significa que na Noruega não haja corrupção, mas comparado com os níveis de corrupção de outros países. Tá? Vamos lá. Então, mais recentemente, como é que essas tecnologias passaram a se desenvolver? O ato de você corromper o servidor público é crime na maior parte dos países. Mas, em alguns países, o ato de você corromper também o servidor privado passou a ser criminalizado. No Brasil, até hoje, se você, por exemplo, tiver um acordo com o seu gerente de banco para que ele te consiga algum contrato diferentemente de outra pessoa e você pagar alguma coisa por fora para ele, isso vai, se o banco ficar sabendo, ele vai ser demitido. Mas isso não é crime no Brasil até hoje. Em outras palavras, a corrupção privada no Brasil, por incrível que pareça, não é crime até hoje. Então vejam como a nossa cultura é problemática. E aqui eu citei um exemplo de conflito de interesse evidente entre o banco e o gerente, para que ele levasse uma vantagem. Você pagou propina para ele. Tá? Então, vejam, no caso de Watergate, o que aconteceu? Vocês sabem que o Nixon, na década de 70, foi um presidente americano que ia concorrer para a reeleição. Dentro dos Estados Unidos, ele já tinha uma série de leis contrárias a atos de corrupção, mas o fato é que o Nixon já estava com a eleição praticamente ganha. E algumas pessoas se tornam cegas pelo poder. Então, o que ele faz? Ele manda grampearem o escritório do Partido Democrata, que era o partido que concorria. Ele era republicano, ele manda grampear o escritório do Partido Democrata. E o escritório do Partido Democrata ficava dentro de um edifício lá em Washington, chamado Watergate. Quando ele manda grampearem isso, no final das contas, ele estava nas pesquisas super bem, etc., né? Não tinha muito o que acontecer, mas 15 dias depois, o funcionário de uma empresa que trabalhava com importação e exportação de frutas de países da América Latina e da Europa para os Estados Unidos se joga do 16º andar de um prédio em Nova York. Cometeu suicídio. Só que nos bolsos dele havia uma relação de valores pagos para uma série de pessoas de cargos públicos em outros países, na América do Sul e na Europa. E essa pessoa tinha relação com o Partido Republicano. Então, a polícia foi investigar, saber se ele se matou realmente ou se podia ter sido um homicídio. Então, começa assim, a investigação começa a ser do motivo que levou essa pessoa a se matar, ou se tinha sido realmente suicídio. E aí, a polícia descobre que essa pessoa possuía relação com o Partido Republicano e que essa pessoa tinha participado de uma iniciativa de grampear o escritório do Partido Democrata. Tudo isso estava nas anotações desse executivo. E eles falaram, puxa, mas qual é o sentido de um executivo que tenha ligação com essas pessoas fora, ter relação com o Partido Republicano e ter mandado ou participado de uma organização para grampear? E eles foram lá e realmente viram o grampo, ou seja, confirmaram a existência do grampo. Isso foi para a mídia. Até esse momento não tinha qualquer relação com o presidente. Só que aí foram perguntar para o presidente, olha, você sabe de alguma coisa, etc. E aí descobriram
que aquela pessoa, o chefe dela, dentro da empresa, tinha tido uma reunião com o presidente na Casa Branca alguns dias antes. E aí, o que é o pior? O Nixon dizia que tudo que acontecia na Casa Branca, todo mundo... eu sou muito transparente, então eu gravo tudo aquilo que aparece na Casa Branca. E o que aconteceu? Eles pediram, então, as fitas. Você teve reunião com essa pessoa? Tive. Então, me traz as fitas. E aí o Nixon não entregou as fitas, entregou a fita errada. Passou um tempão. Você deve ter ouvido falar, se chama The Nixon Tapes. Tem até um filme sobre isso. Né? E aí, depois de muito reclamar, ele entrega as fitas. Só que a hora que ele entrega as fitas com uma parte apagada, que foi exatamente a parte da conversa que eles estavam falando sobre a questão da invasão do escritório. Em suma, só para deixar bem claro, né, todo o dinheiro que eles recebiam de kickback, vocês sabem o que é kickback? Quem corrompe, na maioria das vezes, paga para a pessoa que está recebendo e recebe uma parte de volta. Isso é kickback. Todo o dinheiro que vinha de kickback de corrupção feita fora, né, pago por uma empresa americana para uma autoridade qualquer fora dos Estados Unidos, recebia uma parte desse dinheiro. E esse dinheiro é um dinheiro frio. Então ele ia para quê? Para a campanha do presidente. Ele ia para poder financiar a campanha eleitoral. E é isso que apareceu quando eles descobriram a fita, né? Apareceu. A hora que divulgaram isso, o Nixon sofreu um processo de impeachment e renunciou antes. A hora que ele viu que ele ia sofrer o impeachment, ele renunciou. Bom, quando ele renunciou, esse escândalo todo, o Congresso falou, nós temos que tentar evitar que esse tipo de prática volte a acontecer. Então, o Congresso americano criou uma lei chamada Foreign Corrupt Practices Act, né? Ato das práticas corruptas praticadas no estrangeiro. E aí esse ato é uma lei americana que vale para o mundo inteiro. Tá? Quer dizer, vejam como eles são imperialistas. Né? Eles fizeram uma lei para ser aplicada no resto do mundo. Esdrúxulo. Né? Por quê? Porque eles sabem que eles têm empresas no resto do mundo. Então, a lei é aplicável, vamos lá, para empresas americanas, empresas que vendem para os Estados Unidos ou empresas que tenham ações na Bolsa Americana. Então, se você tem a ver com os Estados Unidos, o que é quase todo mundo, você tem que respeitar essa lei. Tá? Por isso que empresas que estavam no Brasil tinham, né? Eu mesmo tinha empresas, porque esse escritório que eu trabalhava advogavam para essas empresas, eu precisava ficar atento ao cumprimento das normas de FCPA. Tá? Muito bem. E o que essas normas diziam que a gente tinha que fazer? Uma matriz de riscos. Voltar tudo aquilo que eu falei para vocês antes. Uma matriz de risco. 2, treinamentos para mitigar, na verdade, uma matriz de risco, um plano de ação para mitigar os riscos, discutido por um comitê de ética. Né? Os conselhos fiscais, o conselho de administração fundamentando bem, recebendo as informações, decidindo, as diligências todas para evitar conflito de interesse, e, além de tudo isso, uns canais todos de denúncia que a gente precisava desenvolver, já naquela época. Né? Os canais, naquela época, eram, sabe como? Hoje em dia você tem internet, naquela época eram caixas que a gente colocava dentro dos banheiros. A gente colocava uma caixa, chumbava a caixa bem, colocava dentro dos banheiros, as pessoas escreviam em papelzinho e mandavam para a gente. E dependendo eu trabalhei, sei lá, com várias organizações, algumas tinham milhares de pessoas, né? A Parmalat mesmo, eram muitas pessoas e a gente tinha que ficar atento. Vocês sabem que a campanha dos mamíferos, lembra da campanha dos mamíferos? Foi uma ideia do comitê de compliance da Parmalat, né? Porque a Parmalat quase quebrou no Brasil. A Parmalat quebrou na Itália, só não quebrou no Brasil porque o comitê estava muito atento ao risco. Na hora que ela quebrasse lá, todo o protocolo já estava prontinho, as peças prontinhas, o comitê já estava tudo pronto, foi só executar. Então não quebrou no Brasil por conta disso. Só que uma das ideias que eles nos trouxeram que foi muito importante foi essa, porque ela era a empresa que patrocinava a equipe Brabham, que patrocinava o Parma e o Palmeiras, ela era muito identificada como uma multinacional estrangeira. E agora ela tinha que ser nossa. Então, falar da fauna e da flora brasileiras era muito importante para identificar com a nossa cultura. Então, o que eu estou querendo mostrar a vocês, sem falar que aumentou muitas vendas. Tá? Aumentou muito, mas você pensa, vou ficar gastando dinheiro com esses ursinhos. Não.
Aumentou muitas vendas, muito mais do que vocês imaginam, né? Então, o que eu quero mostrar a vocês é que, na Parmalat, por que isso já existia lá no início dos anos 2000, mesmo antes da nossa lei anticorrupção? É porque o FCPA se aplica, porque a Parmalat sempre teve ações listadas na Bolsa Americana. E a Parmalat do Brasil continuou, com ações listadas na Bolsa Americana. Então, você tinha que ter FCPA. Tá? Muito bem. E tinha que documentar tudo isso, né? Nos Estados Unidos foi se desenvolvendo uma série de... Então, agora o que eu vou falar para vocês é como é que eu estudo hoje o tema, né? Foram se estudando várias estruturas para aperfeiçoar. Então, tudo que eu conversei com vocês são as bases, mas são várias estruturas. A primeira delas é o COSO. Quem estudou um pouquinho em gerenciamento de risco já deve ter ouvido falar no COSO. Tá? O COSO é o Comitê das Organizações que suportam a Treadway. Tá? Committee of the Sponsoring Organizations. É isso, chama-se COSO. Tá? Committee of the Sponsoring Organizations. Do que? Da Treadway. O que é a Treadway? É uma organização de controladoria norte-americana formada pelo Poder Judiciário, OAB, Conselho Federal de Contabilidade e outras universidades dos Estados Unidos de gestão, basicamente. E o que eles estabeleceram? Critérios para gestão de riscos e medição de riscos. Então, estudar hoje os padrões de COSO significa estudar esses critérios de padronização de gestão de riscos, que são muito importantes para você medir o risco. E é isso que é muito louco, porque se você vai estudar risco legal e não ensina os advogados a estudar o risco legal, eles não sabem medir o risco. E o pior é que todo advogado, quando se forma, vai advogar em algum lugar, vai estudar, é chamado a medir risco das ações. Qual que é essa? Aí você coloca lá, risco alto, risco médio, risco baixo. Com base em quê? Minha experiência. Tá, mas descreve. Aquele juiz, não sei o quê, a jurisprudência, quer dizer, no fundo, você não tem critério. Tá? Então, é isso que eu estou tentando explicar a vocês. Eles mesmos sabiam que não havia critério. Então, isso foi se desenvolvendo ao longo dos anos. Isso daqui, o COSO, foi por conta das iniciativas do Ronald Reagan, que se desenvolveu no início dos anos 80. Porque o Reagan começou a brigar com os democratas que não dava para organizar, para fazer a saúde, você não tinha como ter critérios mais objetivadores para distinguir circunstâncias de saúde. Então, vocês vão ver que o compliance se desenvolve muito nos Estados Unidos dentro das indústrias de saúde. Tá? Por iniciativa do Reagan, achou que ele ia conseguir dar um nó nos democratas ao dizer que eles não iam ter como criar critérios de controladoria no âmbito da saúde, e eles criaram. Então, o COSO nasceu disso. Depois, a partir desses critérios, as Federal Sentencing Guidelines, o que é isso? O Poder Judiciário americano foi resumindo, é como se ele fosse criando súmulas de circunstâncias em que o compliance é importante para uma empresa. Então, ele fala, olha, como é que eu sei que essa empresa aqui... Então, todas as vezes que você comete uma falha, o que você aprendeu? Até que ponto, quando acontece um desvio qualquer, você toma medidas para evitar que ele volte a acontecer de novo? Até que ponto você mesmo reconheceu que houve algum desvio? Então, assim, é impressionante, mas essas guidelines são muito importantes para você entender. E elas, é o próprio Poder Judiciário que estabeleceu, porque ele diz o seguinte, compliance vai me ajudar a ter menos problema eu. Então, eu vou criar técnicas para que as organizações... Então, essa cultura passou a ser muito utilizada lá pelo próprio Poder Judiciário americano. Tá? E aí, o Ministério Público Federal, chamado DOJ, Departamento de Justiça, é o Ministério Público Federal americano. Ele também estabeleceu diretrizes de compliance. Então, hoje, para você estudar compliance, você tem que estudar... Na verdade, você tem que começar, se for dentro de uma lógica histórica. Né? Eu quero entender compliance, Lamy. Então, você pega o FCPA e lê ele. Depois que você lê o FCPA, você vai no COSO, entende as normas. Vai estar lá, é bem fácil. Pega o original, pega em inglês. Você pega o 2021, que é o... se quiser pegar o 2017, serve, mas pega o 2021, que é mais atualizado. Depois... Entendeu o COSO? Tá. Aí agora você vai nas guidelines, Sentencing Guidelines, lê tudo, porque são documentos curtos, não é muito longo. E aí depois você vai nas diretrizes do DOJ. É muito fácil você pegar as diretrizes do DOJ, também são todas publicadas, 20 páginas de diretrizes, é muito simples. Terminou isso, aí você lê a nossa lei anticorrupção. Porque toda a nossa lei é uma cópia. Ela é basicamente uma cópia das diretrizes desses documentos. E você consegue entender muito melhor o que a lei quer dizer quando você entendeu a origem histórica do problema. Tá? E no Brasil ainda, nós tivemos
um decreto de 2015, o 8.420, que foi substituído agora em 2022 por um novo decreto que regulamenta a lei anticorrupção, que é o 11.129, tá? De 2022. Então, tudo aquilo que se faz dentro de um programa de compliance está regulado e medido pelo decreto 11.129 de 2022. Tá? Então, se vocês forem estudar a norma, essa é a evolução normativa que vocês têm que ter. Tá? Então, o que eu diria a vocês é, sempre que forem estudar o tema da corrupção, levem em consideração essas normas para entender, né? Cheguem na nossa lei de corrupção mais no final, porque daí você consegue entender a origem de tudo. Mas nunca deixem de pesquisar os últimos números da Transparência Internacional. O que é a Transparência Internacional? Ela é uma organização internacional sediada em Berlim. Eu já tive a oportunidade de visitar a Transparência algumas vezes. São pesquisadores, fazem pesquisa empírica, recebem verba de vários organismos internacionais especificamente para pesquisar a realidade da corrupção. Tá? Esses pesquisadores estabelecem um mapa da corrupção, os países onde você tem um sentimento maior de corrupção e onde é que você tem mais instrumentos para lidar com a corrupção. Então, vejam, no Brasil, por que a leniência surgiu? Porque a leniência foi prevista na lei de corrupção. E o que é a leniência? É uma forma de eu entregar informações a respeito de atos de corrupção e, com isso, ter a minha pena abrandada. Né? Você pode... como é que é? É a generalização do dedo duro. Pode ser. Mas, com isso, eu consigo informações que eu não teria. As pessoas não saberiam o que aconteceu na Lava Jato se você não tivesse leniência. Por favor, eu não estou falando aqui de teologia, tá? Estou falando só de instituições, né, de instrumentos legais. Tá? Então, a leniência é muito importante. Tá? A delação premiada é uma forma também, independentemente da leniência, de você praticar esses atos. Vejam que a nossa lei de corrupção, ao contrário do que as pessoas podem pensar, estabelece multas muito significativas. Por exemplo, a lei de corrupção pune as empresas em até 20% do faturamento, não é do lucro. Faturamento. Dependendo do valor da multa e da circunstância da organização, ela quebra a organização. Tá? As multas concorrenciais no Brasil também. As multas concorrenciais, quando você pratica algum ato de desvio concorrencial, também podem ser até 20% do valor do faturamento. Então, são valores altos. A gente não está falando de coisas pequenas, em termos de montantes. Tá? Eu poderia entrar em uma série de questões de casos. Eu convidaria, talvez, vocês a fazer uma pesquisa ali na Transparência Internacional, que vale muito a pena entrar. Mas o que eu queria mostrar a vocês é que, em termos de produção de riqueza e em termos de conscientização das pessoas a respeito da corrupção, o que faz mais diferença nos países não é necessariamente ser um país rico ou um país pobre, ou o PIB em si. Claro que isso faz diferença, né, para a existência de corrupção. O que faz mais diferença é o nível de oportunidades que um país consegue gerar. Vocês vão ver que os países têm... Quanto mais oportunidade você gera, especialmente para o jovem, não é uma questão de fazer com que ele tenha tudo, mas que você dê chance para as pessoas crescerem. Quanto mais oportunidade as pessoas tendem a ter, o nível de corrupção diminui significativamente. E vejam que, juntamente com a ideia da corrupção, a Transparência Internacional pesquisa outros temas, como, por exemplo, questão ligada ao trabalho infantil, a violência contra a mulher, a questão da inserção como um todo, né? Ou seja, a ideia de você ter valores que um valor tende a levar ao outro valor. Tá? E ela trabalha também muito a percepção de sociedades em que esse tipo de valor é visto como se as pessoas necessariamente, a partir de determinadas escolhas ideológicas, fossem de direita ou de esquerda. Em outras palavras, visões reducionistas. Tá? Então, é muito interessante as pesquisas que a Transparência Internacional faz. Porque você acaba, dentro dessa lógica, entendendo
que, se você não tiver dentro de determinada visão ideológica, você não vai poder aproveitar os resultados das pesquisas que eles trazem. Tá? E eu digo tudo isso para demonstrar que a tecnologia, a utilização de tecnologia, software de diligência, por exemplo, melhor fundamentação das decisões quando você está num conselho de administração. Hoje em dia, os softwares de governança, você tem vários softwares que ajudam muito a fazer ata, a identificar onde é que está o erro, a complementar, a chamar a atenção de quem está participando. Né? Tudo isso ajuda muito a fazer o trabalho. Mas o nível de comprometimento das pessoas só acontece com sensibilização, mas com percepção do motivo pelo qual a corrupção acontece. Por isso que é tão importante entender a nossa raiz. Né? O número de pessoas que vê como um desvio, como alguma facilitação, uma ajuda, você é meu amigo, você é alguém que eu conheço, acha isso natural, ainda é muito grande dentro da nossa cultura. E isso naturalmente promove os atos de desvio. A ideia, e é muito interessante, né? A ideia de que, se você for alguém que está numa determinada posição, as pessoas vão fazer coisas para você. Mesmo que não seja necessariamente um desvio grave. Eu sou uma autoridade pública e alguém pode conseguir para mim uma identidade mais rápido. Então, a essência que está na corrupção é essa, é o tratamento distinto entre pessoas. Se dá o direito de tratar de forma distinta. Achar que, de alguma maneira, porque eu conheço alguém, porque você é meu amigo, você merece ter um tratamento distinto. E a liberdade, o prazer de não precisar disso. A desvalorização do prazer de não precisar disso. Porque esse prazer é muito importante. Ele é uma conquista. Só que essa conquista depende de conscientização. Todas as pesquisas, portanto, da transparência internacional refletem, elas sempre estão ligadas com valores, mas elas não estão sempre ligadas nem com corrupção e nem com números apenas, né? Elas estão muitas vezes ligadas com valores, com pessoas, com determinadas formas de pensar, né? Maneiras de pensamento que você precisa entender, porque são elas que, de uma forma ou de outra, perpetuam o ato de corromper. Na transparência internacional, vocês vão ver, portanto, tudo aquilo que eu poderia ter no mundo, proporcionar para as pessoas com todo o dinheiro que é fruto de corrupção, e vão perceber que, de uma certa forma, mesmo o tráfico de entorpecentes é algo que custa menos para as pessoas do que a corrupção, infelizmente. Olha que o tráfico é talvez um dos maiores problemas da sociedade moderna. Mas, financeiramente falando, ele é menor, economicamente falando, do que o problema gerado pela corrupção. Ok, pessoal? Então, em virtude dessas questões todas, o que eu sugiro é leitura desses itens. Tá? Eu me coloco absolutamente à disposição para tratar sobre esses conteúdos, mas eu posso dizer a vocês que as diretrizes da nossa lei são exatamente essas que eu falei aqui agora. Né? Ou seja, você tem que ter gestão de riscos. Você precisa ter comitês colegiados para análise dos temas, com percepção de riscos e, consequentemente, com mitigações, né? Planos de ação para mitigação. Esses planos têm que ser acompanhados, eu tenho que ter prazo, eu tenho que ter responsáveis, a gente chama isso de dono do risco. Você precisa ter canais. As pessoas só vão falar se elas se sentirem seguras. Então, na lei de corrupção brasileira, você não precisa se identificar. Quando você traz uma informação, você não precisa dizer quem você é. Você só precisa trazer informação. Okay? Qualquer coisa que você viu acontecer, você não precisa, fique seguro. E você precisa ter segurança de que ninguém vai saber quem você é se você não quiser. Tá? Então é muito importante o desenvolvimento de canais. Né? Canais de reporte, canais de denúncia, canais de dúvidas, comunicação, informação, dentro da organização. Treinamentos.
Engajamento. E a prática de tudo isso de maneira documentada, para que você possa, ao longo dos anos, sentir o crescimento da cultura dentro das organizações. Tá? Especialmente a documentação das diligências, porque hoje a gente consegue nas diligências. É impressionante o que a gente consegue. Você pega uma pessoa fofoqueira e dá para ela um software de compliance, pronto. Não esquece, ela vai ficar o dia inteiro fazendo só isso. Tá? Ok, pessoal? Então, essencialmente, esses são os itens importantes e eu fico à disposição de vocês, tá? Para qualquer outra questão. Mas quais são as conclusões, então? Primeira conclusão que eu acho que é importante. A corrupção não é apenas de números, corrupção não é apenas um desvio nas normas. Acima de tudo, ela é um desvio no próprio DNA da organização. Em outras palavras, é a organização que está correndo risco de sustentabilidade por conta da corrupção. Esse é o primeiro ponto. Tá? Segundo ponto, corrupção existe há milhares de anos, não é um problema recente. Então, o tamanho do desafio é muito maior do que a gente imagina, porque nós estamos querendo mudar uma cultura que existe há milhares de anos. E nós não somos os culpados por essa cultura existir, mas nós somos os culpados pela sua manutenção. Ok? Nós somos culpados pela manutenção dela, cada um de nós. Então, nós precisamos nos comunicar, nós precisamos ter órgãos colegiados, e nós precisamos utilizar a tecnologia que existe hoje para isso. Tá? O compliance é a única? Não. Existem várias formas, o ombudsman, existem várias maneiras de você lidar com isso, mas ela é a mais difundida e é a mais padronizada. Hoje em dia, você vai comprar uma empresa, fazer uma operação, por exemplo, de M&A, aquisição, fusão. Se a empresa tiver compliance, você vai lá e fala com o departamento, troca as informações. É como contabilidade. Okay? Você vai ler um balanço em qualquer lugar, no mundo inteiro. O balanço tem normas internacionais. Compliance segue padrões de COSO. A menos que a empresa diga que tem compliance, na verdade não tem. Às vezes acontece também. Não, fala para o teu compliance mandar a documentação. Aí o cara vai lá e te manda um código de conduta. Tá, mas entenda, o código de conduta é a coisa mais simples, mais boba, que você pode comprar em qualquer lugar, né? Pegar em qualquer lugar copiado. O código de conduta, na verdade, se você me mandar um código de conduta, na verdade está mostrando risco. Eu estou preocupado agora, né? Então, o que eu estou querendo mostrar a vocês é políticas internas, normas internas, é o que tem de menos importante. Essas normas, na verdade, o que interessa é o treinamento, é a cultura. Tá? Gente, obrigado demais pela atenção de vocês. Eu fico à disposição para qualquer pergunta e uma alegria estar aqui. Tá? Abraço grande. Tem uma perguntinha. Então, em sua experiência, né? Você tem experiência aí que já nos relatou de décadas, né? Quais têm sido os principais desafios enfrentados nesse seu trabalho, ou das instituições públicas e instituições privadas, para consolidar uma cultura de integridade? Né? Essa é uma pergunta. E a outra é como o senhor enxerga os avanços nesse campo nos últimos ou na última década, especialmente no Brasil. Obrigado pela pergunta. O principal desafio é fazer com que a organização que quer se dedicar a um programa de integridade, no fundo, entenda que ela vai precisar se transformar. Esse é o principal desafio. Então, você tem uma organização disposta a fazer isso e uma organização que não está disposta. E, no fundo, o que vai fazer diferença é quem está em cima. Né? Então, from the top. Então, é o C-level, o conselho, são esses. Se eles realmente estiverem comprometidos, tudo vai funcionar. Se eles não estiverem comprometidos, não vai funcionar. Esse é o desafio. E tem níveis de comprometimento. Né? Tem alguns que estão mais ou menos, tem nível de comprometimento. Esse é o maior desafio. Se a organização tem um nível médio de comprometimento, a coisa significa que o nível de engajamento de quem está em cima, né, precisa dar o exemplo, vai existir, mas não vai ser tão atento assim. E, infelizmente, o programa vai correr risco de não ser tão eficiente quanto ele poderia. Então, o nível de comprometimento com quem vem de cima, para eles entenderem que eles são os guardiões. E que o compliance, o departamento em si, ele tem muito de operacional. Ele vai gerir risco, ele vai fazer diligência, ele vai fazer, só que ele não consegue fazer, ele não vai fazer sozinho
o trabalho mais importante, né? Porque ele não tem o poder de, na verdade, fazer isso e de ser o modelo. Tá? Então, essa é a principal dificuldade. Vamos lá. Segunda pergunta. Nos últimos 10 anos... Essa é a tua pergunta, né? Se eu vejo uma modificação nos últimos 10 anos. Eu diria que, a partir de 2013, a gente teve a lei anticorrupção, ela foi regulamentada. A lei anticorrupção, ela foi, no Brasil, decorrente do Vem Pra Rua, das pessoas, de você dar uma resposta para aqueles movimentos todos, né? Eu diria que, especialmente nos primeiros anos, houve uma sensação clara de que nós estávamos mudando a sociedade brasileira através dessas tecnologias, né? E eu não vejo isso hoje, não. Eu acredito que já havia, como eu disse, o FCPA no Brasil, a gente já tinha outros esforços. O que eu vejo é um discurso de muitas pessoas acreditando que agora nós estamos mudando o país. Mas eu não acho que a gente... eu acho que já existia um trabalho nesse sentido. E acho que, em algumas áreas de atuação das consultorias, por exemplo, isso passou a ser um discurso muito forte. Por exemplo, a reforma trabalhista mudou a lei trabalhista e fez com que muitos advogados trabalhistas tivessem menos mercado para trabalhar. Então, muitos deles começaram a vender, como se fosse uma produtização dessa ideia, compliance trabalhista. Quando, na verdade, o que eles fazem não é compliance, o que eles fazem é advocacia trabalhista preventiva. Porque se fosse compliance, eles teriam que fazer gestão de risco, teriam que trabalhar com os comitês, eles teriam que fazer o COSO, documentar esse trabalho todo. Ou seja, não é compliance isso. Na verdade, o que eles fazem é uma atuação preventiva no âmbito trabalhista. Então, eu diria que o que aconteceu nos últimos 10 anos foi a criação de um discurso. Tá? Isso aconteceu mesmo. Mas daí a achar que nós estamos mais prontos para lidar com a corrupção, eu diria que a evolução foi natural. Eu sinto essa evolução de lidar com a corrupção constante. Eu não vejo ela como se nos últimos 10 anos tivesse aumentado. Acho que ela vai evoluindo de maneira constante. E o que mais muda é a simples percepção de um número cada vez maior de pessoas de quanto mal isso faz para nós e de como o valor ligado ao combate à corrupção é algo importante. É essa percepção que às vezes você vai conseguindo criar nas gerações, você vai conseguindo escrever livros, criar ao longo do tempo. Isso já vinha acontecendo e vai continuar acontecendo. Tá? É a minha sincera... O resto é discurso. E discurso tende a ser moralista. Né? Mesmo muitos colegas, às vezes, pessoal que trabalha com compliance mesmo, tem uma frase que é: você não quer gastar com compliance, então experimenta não ter compliance. Mas por que eles fazem isso? Porque, no fundo, eles querem vender. Entendeu? E eu vejo isso, né? Quer dizer, pessoas que estão querendo fazer com que mais organizações se dediquem a desenvolver programas de integridade. Você tem mais organizações fazendo isso? Tem. Mas até que ponto esses programas de integridade estão sendo focados na criação de cultura e até que ponto, no fundo, eles estão sendo focados em criar, porque a maioria deles é isso, especialmente as sociedades anônimas, infelizmente. Eles querem criar documentos para dizer que eles têm, pega as americanas, você tem uma série de outras empresas que são assim. Então, existe uma evolução? Existe. Mas o discurso que está em volta, na maioria das vezes, é fake. Então, é como eu sinto. Tá? Ou seja, não é ruim, mas eu não vou ficar aqui dizendo que melhorou nos últimos 10 anos. Eu acho que queria fazer uma consideração e saber qual é a sua opinião. A universidade, como uma instituição, ela também deveria ter, né, um compliance, e acho que isso nos ajudaria muito, né, no sentido de a gente não ter vários problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, né? Por ser uma instituição que faz formação de pessoas, de profissionais e tudo mais, eu acredito que isso deveria
estar, né, dentro, né, fazer parte da própria instituição, né? Então, esse é um aspecto que eu queria ouvir a tua opinião sobre isso. E o outro é que eu vejo assim, né, essa questão né, quando a gente fala de corrupção no país, né, a coisa mais escrachada que a gente está vendo hoje, né, é exatamente a negociação que se tem no Congresso Nacional hoje, né? Quer dizer, aquilo é uma barbaridade, né? E mostrando de que não é assim mesmo, não. Para votar, tu tem que, né, pagar a emenda, fazer isso. Quer dizer, é um negócio impressionante, né? Quer dizer, quando lá a gente deveria ter, né, exatamente a regra, né, vamos dizer assim, daquilo que deveria acontecer para a sociedade, né? Eu queria a tua opinião sobre isso. Perfeito. Então, primeiro, com relação à universidade, eu tive várias reuniões com o pessoal da Procuradoria. Muitos dos procuradores responsáveis estudaram muito o tema ao longo de muitos anos já. Então, conversando com eles, eles vão dizer que a universidade tem compliance, né? Conversando com eles, eles vão dizer que existe uma estrutura de compliance na universidade. Eu tenho um pouco de dificuldade, até porque está sendo gravado aqui, mas o que eu posso dizer é o seguinte. No âmbito público, vamos lá. No âmbito público, é muito diferente a realidade de compliance do âmbito privado. A minha experiência, 99% da minha experiência, 98%, eu já fiz em âmbito público, mas 99% é em âmbito privado. A agilidade, tomada de decisão no âmbito privado são mais simples e mais diretas. Conhecendo um pouco a universidade, um pouco, eu consigo ver vários motivos que trazem dificuldade para você ter um programa claro. Dentre eles, o fato de que você muda o reitor. E conforme muda a administração, muda completamente a forma de ver as coisas. Tem os seus amigos e aqueles que supostamente não são seus amigos. Então, teria que haver um pacto mais profundo para que você tivesse seriedade num programa de compliance. Você teria que ter uma matriz de risco unificada. Você teria que classificar os riscos em riscos operacionais, em riscos legais, riscos de conformidade. Então, não é um trabalho impossível, porque existem organizações públicas que desenvolvem programas de compliance de qualidade hoje. Então, não é, não. Tá? Mas eu não conheço, por exemplo, universidades federais que tenham programas de compliance que hoje eu não conheço. Talvez existam, mas eu não conheço universidades federais, por exemplo, que tenham programas de compliance realmente focados. O que eu sei é que existem canais eu sei que a gente tem aqui. Existem políticas. E, inclusive, eu orientei um trabalho de uma moça que é auditora aqui da universidade. Ela é auditora... eu acho que ela é auditora do Tribunal de Contas da União e ela está vinculada à UFSC, foi enviada para cá. E a grande discussão que ela fez no trabalho dela é exatamente o fato de que as políticas, todos os aspectos de conformidade que ela poderia desenvolver aqui na universidade são aspectos que ela vai ter que desenvolver como auditora. O problema é que a auditoria e compliance são duas coisas muito distintas. O compliance trabalha com lógica preventiva do risco. Então, eu faço a gestão do risco de maneira preventiva. A auditoria, não. Ela vai deixar a coisa toda acontecer e depois ela vai pegar os anos passados e vai auditar. Então, só que na UFSC, quem faz compliance, na verdade, utiliza técnicas de auditoria. Então, na medida do possível, as pessoas que estão fazendo compliance da universidade já estão buscando se aperfeiçoar. E elas sabem dos pontos que precisam ser aperfeiçoados. E é gente muito competente. Eu posso, inclusive, depois passar para a professora os nomes das alunas, né? Mas é gente competente, gente que tem séria, que sabe das falhas, né? Que quer melhorar. Mas, realmente, você precisa de uma estrutura de pessoas que não existe. E é interessante, existem vários departamentos específicos com iniciativas de canais, de ouvidorias, com uma série de coisas, mas unificado, da universidade toda,
com uma matriz unificada, com uma diligência que também precisaria existir. Não, você não tem. Porque o nível de investimento, infraestrutura, é um nível que, nesse momento, não vai acontecer. Eu não conheço uma universidade federal que tenha conseguido se desenvolver. Mas existem órgãos públicos, alguns órgãos públicos, que conseguiram desenvolver programas de compliance muito atentos, muito interessantes, né? Eu diria que, hoje, o pessoal que faz o compliance da Caixa Econômica, eles têm um nível de atenção grande. Mesmo dentro dos setores de... Alguns ministérios em Brasília hoje trabalham com programas de conformidade que são atentos, né? Só que eles têm, como eu disse, o problema todo do Estado é que ele tem que dividir os setores de compliance. E aí, quando você faz isso, você precisa ter pessoas que se comuniquem entre elas. E muitas vezes os esforços são de pessoas que não estão se comunicando. Tá? Mas, assim, só para poder fazer... Ou seja, a universidade tem um programa de compliance a partir dessas estruturas que a gente falou? Não. O que ela tem? Ela tem uma série de esforços que se aproximam disso. Se aproximam, mas ela não tem compliance. Não tem nem a documentação, não tem. Mas, como eu disse, não é algo que a gente assume de peito aberto. A própria universidade não assume isso, né? Tá? Até porque, entenda, programas de integridade e programas de compliance são coisas um pouco distintas. O compliance possui listas de esforços de integridade, né? Então, a universidade possui uma série de esforços de integridade. Isso é verdade. A minha disciplina, por exemplo, aqui na UFSC, é processo e integridade. Porque ela não versa só sobre compliance. Tá? No mestrado, né? Mestrado, doutorado. Tá, vamos lá. Segunda parte é... O que eu acho que está acontecendo no Congresso? Na verdade, o que nós temos é o aperfeiçoamento do mensalão, a institucionalização do mensalão. O mensalão foi um escândalo que fez com que as pessoas percebessem uma realidade que já existia há muitos anos, segundo os depoimentos do processo do próprio mensalão. Eu não estou falando uma coisa que veio da minha cabeça ou que eu li no jornal. Estou falando algo que, né, no caso da Lava Jato, por exemplo, alguns semestres, eu peguei os processos da Lava Jato que eram públicos e fui estudar com os alunos os processos. Quer dizer, eu não estava falando nada que deu no jornal ou que alguém tinha me, né, repetido. Então, você tem que buscar a fonte para poder estudar. Então, a questão toda é... Nós temos, hoje, uma legislação que justifica uma discricionariedade para deputados e senadores de valores milionários, mensalmente, para eles fazerem o que eles quiserem, sem prestação de contas da maneira como a gente precisaria ter. Olha, estamos falando de prestação de contas. Né? Agora, tem um lado positivo disso, por incrível que pareça? Tem. O lado positivo disso é a gente consegue ter noção do tamanho do absurdo, de maneira pública, que nós vivemos. Esse é um lado positivo, porque antes a gente não tinha noção do tamanho do absurdo, hoje a gente tem a noção do tamanho do absurdo. E eu já disse isso, né, em eventos. Eu acho muito difícil fazer compliance no âmbito público. Eu não acho impossível, mas eu acho muito difícil na nossa cultura. Acho muito difícil. Eu acho que no âmbito privado já é quase, não digo impossível, mas às vezes beira impossível. Imagina no âmbito público. É um desafio muito grande. Mas eu acredito em evolução e acredito que, ao longo dos anos, a gente vai ter conscientização também. Obrigado. De acordo com essa sua última explanação, o senhor vê avanços nesse novo regramento para a utilização de emendas parlamentares, que está sendo discutido, enfim, já foi estabelecido? A emenda parlamentar, ela é votada pelo próprio Congresso e ela é votada pelo período do termo legislativo. Então, você vai ter aquele termo, vai ter um próximo termo. Então, dependendo de como a sociedade, as questões vão sendo discutidas a esse respeito, isso pode ser naturalmente modificado. Tá? Então, sim, não é uma coisa que necessariamente vai existir no Brasil para os próximos 20 anos. Eu espero que não exista. Espero que a gente mude isso logo. Tá? Mas, sim, ela não é uma lei como as demais, no sentido de valer para os próximos, né, indefinidamente, enquanto não for revogada.
Dúvidas, pessoal? Por favor. Assim, ó, eu queria dizer a vocês o seguinte. Eu sei que esse assunto... Você pode, assim como qualquer outro assunto, você pode tratar de várias formas. E eu acredito que a maneira como eu tratei não foi a mais tecnicista possível. Eu tentei tratar a coisa de um jeito bem direto, né? Mas eu achei muito interessante que o nível de interesse de vocês, porque a gente está acostumado a ver como é que os alunos ficam, né? Então, o nível de interesse de vocês está sendo bastante grande e eu agradeço muito por isso. A coisa mais chata que deve ser ficar falando de um tema como esse e o pessoal ficar, né, catando mosquito. Eu só queria saber, porque assim, a gente normalmente, como nós trabalhamos numa instituição pública, né? Eu já falei isso, né, etc. e tal, e ouço isso, né? E agora procuro não mais falar isso, mas dizer que a instituição pública é assim mesmo. Não. O problema não é a instituição. O problema são as pessoas que ocupam os cargos nas instituições. E nada funciona, não é por causa da instituição, é por causa das pessoas. Isso é que precisa ser corrigido. E se nós não fizermos isso, né, a gente vai perder, inclusive, as instituições. Então, eu acho que assim, é um alerta importante que a gente precisa repensar. A universidade, né, por exemplo, ela precisa entrar num contexto atual, né? Porque assim, eu tenho não tenho certeza disso, mas eu quero acreditar que, por exemplo, as universidades americanas têm um compliance. Eu acho que não, né? Eu sou membro de uma sociedade que é SCC, Society of Corporate Compliance and Ethics, né? Uma sociedade americana que é a maior sociedade de profissionais de compliance do mundo. Tem várias certificações dos profissionais, etc. É um ambiente muito legal, tem congressos no mundo inteiro. Inclusive no Brasil eles fazem eventos. E essa sociedade tem um job board. Ela tem uma lista mensal de ocupações para quem trabalha com o ramo. E o job board nos Estados Unidos, que é a tua pergunta, a maior locação de postos de trabalho é dentro das universidades. Não só por conta de ensino, mas principalmente por conta de pesquisa. É impressionante o que se investe em compliance dentro das universidades americanas, né? E paga-se muito bem. Impressionante como se investe nos profissionais, né, lá. Então, é interessante. E é interessante porque você não precisa... As pessoas precisam ser advogado para trabalhar com isso? Não, não precisa. Você precisa... ser da área, atuar com isso, né? Começar, estagiar, etc., ser da área, mas não existe uma formação específica que você tenha que ter. Tá? Mas sim, é muito, muito, muito importante. Então, é curioso que as nossas universidades não se preocupem com isso, seja por conta do auxílio na relação com as fundações, seja por conta da pesquisa, da importância da pesquisa, seja por conta de uma série de outras circunstâncias, o próprio controle das decisões tomadas dentro da universidade. Quais são os documentos que se produziu na gestão de riscos da universidade num determinado ano, né? O que o comitê de ética da universidade traz em relação a esses elementos, né? É isso aí. Por acaso são 5:10? São. É que eu tenho um reunião do colegiado às 5. Estou reunião do colegiado da pós-graduação. Eu sou relator do único recurso que tem que votar. Peço desculpas, já estou aqui desconformizado. Então, agradecemos aqui o professor. Foi uma experiência e uma tarde, eu acho que para todos nós, uma experiência excelente de aprendizado, né? E foi didático, não se preocupe, né? Não saímos do tecnicismo, né? Então foi excelente. Agradeço. Temos aqui um mimozinho para você, um kit da FAPEU, tá? E é isso, pessoal. Uma salva de palmas para o professor. Valeu.